Rapaz, é difícil trabalhar aqui. A gente vai tentar, né? Opa. Vamos lá? Não. Tá. Aqui. No YouTube. Tá. Vamos voltar. Não. Sinceramente, até hoje eu não aprendi a mexer na TV. Certo? Rapaz, que TV complicada. Tá. Mas como a gente não vai ouvir nada, tá no zero, tá? Deixa passando as imagens aí. Até a gente um dia aprender a mexer na nossa própria TV aqui do estúdio. Vamos às notícias do dia, né? Hoje, sábado, dia 23 de junho. Sábado, dia 23 de junho. Aliás, 23 de agosto. Não é? 23 de agosto. Então é especial. É especial porque é um sábado onde... Deixa eu mostrar aqui. Pronto. É um sábado onde os adventistas da América do Sul, da divisão sul-americana, eles estarão reunidos, tá? Numa campanha chamada Quebrando o Silêncio. Essa campanha Quebrando o Silêncio, e esse ano vai ser sobre as agressividades, né, que tem acontecido aí no mundo digital, né, principalmente no mundo digital. Vocês sabem muito bem que recentemente houve uma denúncia, se bem que é assim, a gente fala, houve uma denúncia, mas há quanto tempo tem se falado a respeito desse assunto e ninguém tem levado muito a sério essa questão aí da pedofilia, né? Da exploração infantil, né? Do tempo de tela que os pais estão permitindo seus filhos ficarem com o celular na mão, com o mundo na palma da sua mão, todas as informações aqui no celular, na palma da sua mão, né? E crianças têm sido expostas, né? As crianças têm sido expostas aos predadores aí, os predadores infantis, né? Há quanto tempo isso vem acontecendo? E o que realmente a sociedade tem mudado, né? A respeito, tem procurado fazer, né? Principalmente nossas autoridades em relação a tudo isso. Então são questões que tem colocado em xeque aí até mesmo, gente, falar a verdade para vocês, até mesmo as relações, né, que os pais têm com seus filhos, até mesmo essa questão aí da educação, né? Cuiabá hoje vai ficar muito quente hoje, hein? Nós vamos chegar aí segundo informações aqui do clima-tempo, né? Nós vamos chegar na situação aí Bom, vamos ver aqui o que está falando aqui, ó. Ixi. 40 graus? É isso mesmo que eu estou entendendo aqui? 40 graus. Então eu estava falando aqui sobre exploração infantil. Gente, quantas vezes, né, foi falado, quantas vezes foi dito, né? E a sociedade, ela está por dentro disso aí, sobre essas questões dos predadores infantis, né, na rede social. E, na verdade, o que nós vimos, isso já foi falado, esses assuntos já foram mencionados, né?
E o que nós vimos em reação às autoridades, né? O que as autoridades falaram a respeito de tudo isso? Quando o Magno Malta, por exemplo, ele disse lá nas redes sociais dele, inclusive também no Senado da República, ele falou muito sobre esse assunto algum tempo atrás aí, e ninguém deu importância ao que Magno Malta falou. A própria ministra da época, Damares, né, também falou sobre esse assunto. Outros deputados também falaram, e interessante que eram deputados de direita, né? Falaram sobre esse assunto e ninguém levou a sério. Agora, porque um influencer chamado Felca, eu não sei se é Felca, da rede social, só porque ele é de esquerda, o Felca, né? Falou, aí se tornou o assunto do momento na mídia, né? Sendo que isso está sendo exposto há muito tempo sobre a agressividade aí dos predadores infantis em relação às crianças, não é? Então, porque alguém da esquerda que está falando, agora nós vamos ouvir, mas quando alguém da direita estava falando, estava denunciando, a sociedade hipócrita não ouviu, né? Mas vamos às notícias do dia hoje, dia 23 de agosto de 2025, sábado. Datas comemorativas, dia da Intendência da Aeronáutica. O que é intendência? Vamos estudar, eu não sei. Dia da Intendência da Aeronáutica. Dia do Aviador Naval. Dia do Aviador Naval. Dia do Combate à Injustiça. Devia ser todos os dias, né? O dia do combate à injustiça. E por isso que vai ser também hoje o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua abolição. E como é o Dia do Combate à Injustiça, hoje nós vai ter uma conferência mundial sobre a injustiça nas redes digitais, né? Que é o dia que a Igreja Adventista, por exemplo, do sétimo dia, está fazendo aí o Quebrando o Silêncio, tá bom? Bom, vamos um pouquinho aqui ver sobre temperatura e indicadores financeiros. A mínima 22, a máxima vai ser 35 em Campo Grande. A mínima 24 e a máxima 38 graus em Cuiabá, Mato Grosso. O dólar está em baixa de 0,95%, está custando R$ 5,42. O euro está em alta, 0,03%. O euro está custando R$ 6,35%. 35 centavos, melhor dizendo. R$ 6,35. Ibovespa em alta de 2,57%, 137.968 pontos. Bitcoin está em alta de 3,9%. Um Bitcoin está custando R$ 633.418,15. IPCA em alta 0,26% desde julho, né? E também a taxa Selic está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está custando R$ 596,32. Vamos colaborar, pessoal, com o Conectado 7, então você pode entrar aqui no nosso QR Code, tá? E dar uma ajuda aí pro canal, dá uma ajuda financeira, né? Manda aí um Pix, tá? Pega o seu celular aí e manda aqui o Pix, aqui, esse é o Pix. Aqui, Orivaldo Valdomiro de Azevedo, que somos nós, sou eu, né? E aí você contribui aqui no nosso QR Code aqui do nossa chave Pix, ok? Dá uma contribuição, uma ajuda financeira aí pro Conectado 7, amigo. Notícias nacionais, vamos às notícias de hoje. Eu agradeço ao Roberto do Fishing News, né? Notícias do dia Fishing News. Também você pode mandar um pix lá pro Roberto no 41, tá? 41 99646 0100. Vou repetir, pix, chave pix do Roberto. 41, que é o DDD de lá, 41 99646 0100. Ajude o Roberto, que é o nosso redator, tá? O nosso editor aqui do Fishing News. Notícias nacionais. Governo estuda parceria com a Bolívia para nova hidrelétrica binacional.
A declaração foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira, ontem, dia 22, em evento no qual apresentou os resultados do leilão de contratação de energia gerada em pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. É só uma... né? Nós vamos ver se isso realmente vai se concretizar, porque tem terras indígenas, tem terras de vários produtores que serão afetados, né, com essas novas hidrelétricas, essas PCHs, e tem muitas discussões nas assembleias legislativas dos estados aí onde essas hidrelétricas serão construídas, né? Aqui vai ter Mato Grosso, né? Mato Grosso aqui, Mato Grosso do Sul, né? Que são os estados que fazem a ligação com a Bolívia, né? Importação de banana do Equador preocupa produtores brasileiros. O deputado Picente criticou a decisão do governo, alegando que essa importação abre portas para pragas e doenças inexistentes no Brasil e pode comprometer o sustento de milhares de famílias de agricultores que já trabalham com banana, né? Com produção de banana no Brasil. E a produção brasileira é autossuficiente, então não precisava importar bananas da Bolívia. Eu não sei porquê, né? Tem que importar bananas da Bolívia, sendo que nossa produção ela é autossuficiente, segundo o deputado aqui, Picente, né? Ele ainda diz aqui, ó. Vamos ver aqui. Brasil cria força-tarefa. Eu já falei das bananas, agora vamos para outro assunto, tá? Brasil cria força-tarefa para resolver crise de hospedagem da COP30. Porque tudo lá em Belém está muito caro. Hotéis caros, comida cara, tudo caro, né? E aí muita gente está se rejeitando a vir para o Brasil para a COP30 por causa da carestia lá. Muita gente não vem, já falou que não vem, não vai ser explorado aqui no Brasil não. Então, e também tem um problema de hospedagem, né? Então o Brasil tem que resolver essa crise de hospedagem lá para a COP30 na cidade de Belém do Pará. A ONU chegou a pedir que o país fornecesse auxílio financeiro para os países participantes, muitos países participantes pobres, né? Então a ONU pediu para o Brasil auxílio financeiro, para que esses países também viessem participar dessa conferência, né, COP30. Porém, a proposta foi negada pela organização brasileira. O negócio aí está ficando feio, né? O negócio da COP30. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, e governo anunciam crédito emergencial no valor total de até 30 bilhões para apoiar empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O objetivo é preservar empregos e a produção nacional diante do impacto das tarifas que podem chegar a 50% sobre produtos exportados. Né? Então o BNDES aí vai estar tendo esse dilema, vai ter que reavaliar, né, essas tarifas, né? Porque as tarifas dos Estados Unidos, por exemplo, é dura sobre o Brasil, né? E aí o objetivo dessas reavaliações aí, que vai ser um crédito emergencial de 30 bilhões, né, para apoiar empresas brasileiras por causa do tarifaço lá de Trump, né? Então qual é esses 30 bilhões, qual é o objetivo disso? É preservar empregos e produção nacional diante do impacto das tarifas, né? Então o governo está liberando, o BNDES está liberando esses 30 bilhões aí para socorrer as empresas, né? E para salvar as empresas brasileiras, porque aí entra o BNDES, né? Os impostos, na verdade, o BNDES são resultado dos impostos acumulados dos brasileiros, e aí esses 30 bilhões serão decretados pelo governo para socorrer as empresas que vão ter problemas aí por causa do tarifaço de 50% dos produtos exportados do Brasil, né, para os Estados Unidos. Esse tarifaço está prejudicando a vida de meio mundo aí, empresarial, né, o tarifaço de Trump, né? É uma vergonha tudo isso aí, mas está acontecendo.
Governo de São Paulo muda regras de ICMS após fraude de 380 milhões. Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado exonerou do Estado, exonerou do... olha só, vou repetir. Governo do Estado de São Paulo muda regras do ICMS após fraude de 380 milhões. Lembra aquelas fraude de 380 milhões? Então, o que a Secretaria do Estado de São Paulo resolveu? A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado. Ela exonerou ao auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, que foi suspeito de liderar. Esse Arthur Gomes da Silva Neto, ele é suspeito de liderar o esquema bilionário de manipulação de créditos com grandes redes de varejo. Gente, a corrupção é tão cancerosa, né? Tão endêmica, no Brasil é tão sério isso aqui, que olha só, olha o prejuízo, 380 milhões essa fraude, tá? E aí a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo resolveu exonerar esse auditor fiscal, um fiscal, tá? Arthur Gomes da Silva Neto. Esse Arthur está sendo acusado de liderar um esquema bilionário de manipulação de créditos com grandes redes de varejo. Coisa séria. A associação exige que o Supremo Tribunal Federal divulgue termos de acordo com a Suprema Corte Chinesa. Após o Supremo Tribunal Federal se recusar a divulgar os termos do acordo firmado nos últimos meses com a Suprema Corte da China, juristas e cidadãos se uniram esta semana para exigir transferência dos ministros brasileiros. Olha só, a Associação de Juristas Lexum divulgou um ofício dirigido ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal de Justiça, STJ. O documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a Corte Chinesa. Quais foram os pactos que a Suprema Corte do Brasil celebrou com a Corte Chinesa? O povo quer saber, né? Esses juristas querem saber, para que alguns ministros brasileiros, tá, sejam o quê? Esses cidadãos querem que esses ministros brasileiros demonstrem transparência, a transparência desses pactos celebrados. E esses juristas da Lexum, que divulgaram esse ofício dirigido ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal de Justiça, esse documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a Corte Chinesa. Quer dizer, que pactos são esses? Como é que eles prejudicam a justiça brasileira? Quais são os alvos desses pactos em relação à política, à economia, etc., a jurisprudência brasileira? O verdadeiro Estado de Direito realmente no Brasil está sendo preservado ou é só uma falácia para perseguir esse ou aquele? Então é isso que esses juristas aqui estão exigindo, da Lexum, tá? Moraes autoriza prisão domiciliar a idosa... Como assim? A idosa de 74 anos, presa pelo 8 de janeiro. Após quase 40 dias presa por falhas na tornozeleira eletrônica, Vildete da Silva Guardia, de 70... Gente, ela tem 74 anos, Moraes! Que loucura é essa, velho? Vildete da Silva Guardia, de 74 anos, está voltando para casa. A prisão domiciliar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes na quinta-feira, dia 21, e confirmada pelos familiares da idosa na tarde desta sexta-feira, dia 22. Cara, alguém tem que tirar Moraes daí, pelo amor de Deus, Supremo Tribunal Federal. Vocês são 11 e vocês
10 não conseguem tirar um? Alguém dá um remedinho para esse cara tá doente. Ele tá louco. E quantos mais outros idosos estão lá, além dessa senhora aí que conseguiu a prisão domiciliar para uma senhorinha de 74 anos, pelo amor de Deus. Quem foi o idiota que deixou levar essas criaturas, essas pessoas para a prisão? Alexandre de Moraes. Alguém precisa tirar esse homem daí, gente. Vocês, ministros supremos, os demais outros ministros do Supremo. Olha a incoerência da justiça, do Estado de Direito do Brasil. Cadê a democracia? Cadê o Estado de Direito de verdade? Cadê o respeito à nossa Constituição? Vocês deveriam ser, Supremo Tribunal Federal, os guardiões da nossa Constituição. Os principais guardiões da nossa Constituição. Todos nós somos, mas vocês, como juízes do Supremo Tribunal, deveriam ser os supremos guardiões da nossa Constituição. Olha só a injustiça, a maldade que vocês estão fazendo a essas pessoas que foram presas lá depois de 8 de janeiro. Olha as maldades, e isso está vindo contra vocês, porque Deus lá do céu, ô Gilmar Mendes, ô Barroso, Deus vai pesar a mão sobre vocês e seus familiares, todos os seus familiares, todos. Então alguém, pelo amor de Deus, tire esse homem daí, tire outros aí que estão atrapalhando, Gilmar Mendes, Barroso e outros demais que estão aí. Vocês estão cometendo injustiça, vocês não estão sendo juízes justos por causa de ideologia política. Que nojeira isso, que nojento que é isso. Isso é pútrido. Pútrido. Deus vai pesar a mão sobre... O justo juiz vai pesar a mão sobre vocês. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que ninguém tem. Ministro Flávio Dino, outro idiota que está lá. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, defende a decisão que proferiu nesta semana e que tenta tornar a lei Magnitsky sem efeitos no Brasil. Esse cara é um babaca, esse gordo. Não é gordofobia aqui, gente, mas é um cara que, pelo amor de Deus, quem que botou esse homem como ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem que teve a ideia de jirico de colocar esse advogado incompetente, esse político de 5ª categoria no Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino? Como é que esse cara passou na sabatina do Senado e da... Gente, o que está acontecendo com o nosso Brasil, com o nosso país? Olha o que esse cara está falando. Ele continuou na teimosia dele de falar que a lei Magnitsky está sem efeito no Brasil. A medida fez bancos brasileiros perderem 41 bilhões, economias do povo brasileiro, de empresas, perderem 41 bilhões em valor de mercado por receio de sanções dos Estados Unidos. Gente, tira esse homem daí, tira esse tal de Dino daí. Dá um remedinho para ele, fala que ele precisa fazer um tratamento de saúde e que ele vai fazer uma licença aí de 5 anos para ele sair de vez do Supremo Tribunal Federal. Quem botou esse cara aí, pelo amor de Deus? Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de Robinho e Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes vota pela liberdade do ex-jogador. Lógico. Com placar de 2-1 por manutenção da prisão, caso trata de um recurso da defesa que contesta a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. O ministro afirma que o artigo 100 da Lei de Imigração não poderia ser aplicado de forma retroativa. Nessa parte ele está certo. Nesse aspecto, tá? Agora que o Robinho devia pagar pelo erro cometido, sim. Mas, né, eu acho que ele já pagou, né? Ele perdeu a carreira dele todinha por causa de uma inconsequência em relação ao sexo, né? Acabou estuprando
Uma pessoa... Ai, meu Deus, são idiotas, né? Fazendo idiotices. Supremo Tribunal Federal condena Carla Zambelli à prisão e perda de mandato por perseguição armada. Nossa, como ela perseguiu. A decisão tomada na noite dessa... Sempre de noite, né? Na noite dessa sexta-feira, dia 22, teve 9 votos a favor e 2 contra a condenação. Perseguição política, né? Porque ela é de direita. Duvido que se ela fosse de esquerda e tivesse tirado o revólver para perseguir esse ou aquele lá, ela estaria nessa situação. Duvido. O Supremo Tribunal Federal também determinou a perda do mandato da parlamentar. A condenação ocorreu em função dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o uso de arma. Isso aí tá certo, ela não devia nunca ter puxado uma arma, tá errado. Mas a perseguição sobre ela foi implacável, né, gente? Mas sofrer, assim, perda de mandato... Bom, essa mulher já não estava muito bem das ideias mesmo. A gente vê pelas redes sociais dela da época, né? Ela não estava passando muito bem, não. Ela tinha com problemas, ela precisa ter pego uma licença na época, né? Os assessores dela deviam ter aconselhado ela para pegar uma licença, né? Para fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá, alguma coisa assim, porque ela não estava muito bem, não, né? A gente vê pelas imagens que alguém gravou ali na rua, né? Quando ela estava com a arma na mão, assim, perseguindo um cara. O cara entrou no bar e ela com a arma na mão, e como se fosse uma policial, né? E ela é deputada federal. Ela nunca, jamais deveria ter feito uma coisa absurda dessa, né? Jamais, né? Então, Carla Zambelli, infelizmente, você está sofrendo pelas consequências dos seus maus atos. André Mendonça critica ativismo judicial e defende respeito à Constituição. Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Justiça deve atuar com contenção e não inovar na legislação, em evento do 24º Fórum Empresarial do LIDE, no Rio de Janeiro. É isso aí. Divórcio. Divórcio pode ser decretado em caráter liminar, decide Justiça do Rio. Questões como guarda de filhos deverão ser decididas em ação própria. Polícia Federal autua empresa por contratação ilegal de vigilantes em Belém, no Pará, local que receberá a COP 30. Estava com irregularidades nos contratos durante obras de adequação do espaço para o evento. Cara, essa COP 30 está dando tanta notícia, tantas polêmicas lá, que eu não sei se vai ter sucesso não. Para mim já é um fracasso desde antes de começar. Desculpe aí. Mas vai ser um gasto desnecessário para o país. Nós vamos ter que assumir essa conta, né? E para mim vai ser um fracasso. Desculpa aí, mas é que dá a impressão do que tudo que está acontecendo aí nas preliminares, né? De antes de chegar a COP, né? COP 30. Polícia Federal deflagra operação de fiscalização de produtos químicos em Minas Gerais. Uma ação ostensiva e de grande escala voltada à fiscalização de produtos químicos em diversos municípios da região de Juiz de Fora. Polícia Federal também prende um indivíduo por queimada ilegal na Floresta Nacional de Jacundá, em Rondônia. Cara, o cara estava metendo fogo na Floresta Amazônica, lá em Rondônia, na região nacional, Parque Florestal de Jacundá. A ação ocorreu durante patrulhamento da Operação Sentinelas da Amazônia 2025, voltada a combate de crimes ambientais na região amazônica. Cara, tinha um cara dentro da floresta, metendo fogo na Floresta Amazônica. E eles chegaram lá e pegaram o bichinho no flagra. Comissão do Ministério da Saúde rejeita a inclusão de Ozempic e similares para tratamentos no SUS. Decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias foi fundamentada no alto custo dessas medicações, que poderiam gerar um impacto orçamentário significativo a longo prazo. O Ozempic está na mira aí, né,
do Ministério da Saúde, né? A comissão do Ministério da Saúde. 2 lotes da vacina Excel 10 podem ter matado quase 200 animais. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, apreendeu lotes suspeitos da vacina produzida pela Dechra Brasil. Sim. Então tinha uma fábrica que estava produzindo vacinas contaminadas, né? A Excel 10, que matou 200 animais. Esses animais eram o quê? Bois, eram cavalos. O Roberto não deixou claro aqui, mas eu acho que foi aquela dos cavalos, não foi? Morte dos cavalos? Não, é boi, né? São os bois. São bois, né, que foram vacinados com a Excel 10 contra a febre aftosa, sei lá, outras doenças dos bois, dos animais, né? E 200 animais contaminados com essa vacina aí morreram, né? Então, há lotes suspeitos dessa vacina produzida por essa empresa aqui, Dechra Brasil. Sorteio de hoje, né? Teve de hoje da sorteio da Mega Sena 2.905 pode pagar prêmio acumulado de 28 milhões. Vai ser hoje, sábado, ok? Ciência e tecnologia. Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2.000 anos. Segundo as autoridades, o sítio arqueológico localizado na Baía de Abu Qir pode corresponder a uma extensão da antiga cidade de Canopo, importante centro da dinastia ptolomaica que governou a região por quase 3 séculos, quase 300 anos, né? Os ptolomaicos, a dinastia ptolomaica, né, de Ptolomeu, um dos generais lá de Alexandre, governou a região por quase 300 anos. Cientistas usam radioatividade para proteger rinocerontes na África do Sul. Tecnologia nuclear pode ser a resposta para a preservação da espécie sob risco iminente de extinção. Rinocerontes são animais que estão na mira aí de serem extintos, né? Então tem que ser preservados e são preservados em reservas ecológicas lá na África. Esportes! Chegou esporte. Campeonato Brasileiro, é pouca coisa sobre esporte hoje, tá? Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada, o Athletic Clube perdeu de 0. Foi 4-0 para a Chapecoense. A Chapecoense foi lá na casa do Athletic Clube e deu de 4-0 no Athletic Clube. O Criciúma venceu em casa o Novo Horizontino, né? 2-0. Santos anuncia Juan Pablo Voivoda, Juan Pablo Voivoda como novo técnico do Santos. O argentino substitui Kleber Xavier e firma contrato com o Peixe até o fim de 2026. Agora o Voivoda, ele tem o Pablo Voivoda, ele tem agora a responsabilidade de tirar o Santos da zona de rebaixamento, né, da Série A, e fazer o Santos subir aí e começar a vencer, porque não sei não, o Santos tá feio, né? Tá muito feio o Santos. Tristeza aí pros santistas aí, dá dó de ver santista falando sobre o Santos, né? Então tem que salvar o time do Pelé aí, velho. Viu, Juan Pablo Voivoda. Reforço do Botafogo, Cris Ramos regularizado no BID. O centroavante espanhol de 28 anos teve nome publicado no sistema da CBF e depende apenas de questões físicas para fazer a estreia, para vir para o Botafogo, né? Então é um reforço, o Cris Ramos, ele vem para o Botafogo, né? Então precisa dessa confirmação aí. Fluminense anuncia a contratação de Igor Rabelo, zagueiro de 30 anos, reincide com o Atlético de Minas Gerais para reforçar o Flu. Então o Rabelo, o Igor, está saindo do Atlético para ir para o Fluminense no Rio de Janeiro. 30 anos o cara tem, né? Mas 30 anos é jovem ainda, né?
Seleção feminina de futsal. Agora vamos falar um pouquinho de futsal. A seleção feminina venceu a Colômbia por 5-2. As equipes voltam a se enfrentar no final de domingo, dia 24, amanhã, né? Portanto, é amanhã. É amanhã. Hoje é amanhã, né? As duas equipes já estavam classificadas para a final. A partida valia a liderança do torneio internacional de Xanxerê, lá em Santa Catarina. No futebol de vôlei feminino, Brasil vence a Grécia por 3-0. Isso na estreia que aconteceu nesse campeonato mundial de vôlei, né? Vôlei feminino. A seleção brasileira confirma favoritismo em partida realizada na Tailândia. Jogadoras voltarão à quadra nesse domingo, amanhã, portanto, dia 24, contra a França pelo Grupo C. Notícias internacionais. Chefe da OTAN pede garantias de segurança sólidas para a Ucrânia. Em visita a Kiev, para Mark Rutte, questão é fundamental para que a Rússia nunca mais tente tomar nem mesmo 1 km² de território ucraniano. Tá falando? Aí, ó, a Rússia não vai ter direito a nenhum território ucraniano, não. Pela OTAN, não. O negócio engrossou pro lado do Putin, né? O Putin tá querendo tomar a terra dos ucranianos. Não conseguirá. A Alemanha reafirma não reconhecimento da Palestina em meio à crise humanitária em Gaza. Declaração acontece em um momento crítico, pois a ONU afirmou que a fome já se instalou na região. É só ver os noticiários, as imagens pelas redes sociais e pelos noticiários de TV, a gente vê que aquela criança, aquele povo ali da faixa de Gaza está morrendo de fome. Tá? Há uma guerra por comida ali. Está morrendo de fome. E tudo culpa disso é do Hamas. É do Hamas. Que não entregou até hoje aí os reféns e não acabou com a guerra lá. Porque poderia simplificar tudo isso aí. Hamas entregaria os reféns e pediria uma ajuda da ONU para se salvarem e irem presos. Porque o que o Hamas, depois de tudo que ele criou no mundo, agora quais serão as sanções contra o Hamas? Prisão. Prisão perpétua, insegurança. Para não morrerem, vão para prisão perpétua. Porque eles provocaram essa crise humanitária, essa guerra de Israel contra a faixa de Gaza. Não é Israel contra os palestinos, é Israel contra o Hamas. Que é um grupo político. É um partido político. O Hamas não representa todos os cidadãos da faixa de Gaza. O Hamas não é a Palestina. Hamas é um partido político. Terroristas que fizeram tudo aquilo que fizeram. Então, no mínimo que eles têm que receber é prisão perpétua. Numa prisão de segurança máxima. E a ONU tinha que se conscientizar disso, os líderes da ONU tinham que se conscientizar disso e resolver essa questão social, que está matando milhares de pessoas inocentes lá na faixa de Gaza. Crianças estão morrendo de fome. Mulheres, idosos. A ONU tinha que intervir. A ONU tinha que ter força e acabar com essa situação. A culpa de tudo isso que está acontecendo na faixa de Gaza, a culpa é dos líderes mundiais, da ONU. A culpa são de vocês, que não tem pulso firme e que não tem apoio militar, porque vocês rejeitaram o apoio militar que os Estados Unidos davam. Vocês fizeram sem vergonhice com o dinheiro que os Estados Unidos davam para a ONU e também para a OTAN. Por isso que o Trump foi e tirou a ajuda financeira norte-americana. Os Estados Unidos entrou em crise econômica, porque ajudava e não via resultados efetivos de solucionamento de problemas. Porque vocês não tinham pulso firme para resolver esses problemas. Só ficavam no blá, 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 conversação, e não resolvia nada. Agora tá aí. A culpa, tudo que está acontecendo lá, é nossa, porque vocês são nossos representantes. É da ONU. A culpa é da ONU.
de tudo que aconteceu lá em Israel, faixa de Gaza, todo aquele morticínio, destruição e essa fome que está acontecendo lá. A culpa é de vocês. Que falta força, força de liderança, força de decisão, atitude prática. Agora vem aí o Israel falando aqui. Netanyahu, o presidente de Israel, né, o supremo comandante das forças israelenses. Netanyahu chama de mentira descarada relatório da ONU sobre fome em Gaza. Aí, ó. Olha aí. Declaração do órgão aconteceu após especialistas alertaram que 500 mil pessoas estavam em uma situação catastrófica na região. Eu contesto 500 mil. Tem gente passando fome, mas não 500 mil. Isso aí já passou, né? Dos limites. Estados Unidos da América e Guiana acusam Maduro de narcoterrorismo em meio ao aumento das tensões no Caribe. Essa questão ali da frota, né, de navios norte-americanos, né, chegando no Mar do Caribe ali, para combater o narcotraficante Maduro, né, presidente da Venezuela. Estados Unidos e Guiana acusam Maduro de narcoterrorismo. Em meio ao aumento das tensões no Caribe. Ações incluem envio de navios de guerra, recompensa de 50 milhões de dólares pelo ditador, pela cabeça do ditador, e recomendações para cidadãos americanos não viajarem à Venezuela. Maduro ordena que milicianos, olha, usando a população de escudo para protegê-lo, olha o covarde que ele é. Usando a população, chamando a população para serem milicianos, para defenderem-no, não defenderem a Venezuela. O bolivarianismo, como ele fala, né? Mas defenderem-no. Está usando a população de pessoas ignorantes, inocentes, a maioria analfabetos ou semi-analfabetos, para pegarem armas como milicianos para defenderem ele, do exército norte-americano. Meu Deus, essas pessoas todas serão mortas. Tolo é quem aceita ser miliciano lá para defender Maduro. Idiota. Vai morrer. Se eu fosse vocês, eu entregava Maduro para os norte-americanos para que ele seja julgado em corte internacional. Ainda vai receber aí 50 milhões de dólares. Seja inteligente, cara. Não entre numa fria dessa aí. Então, Maduro ordena que milicianos se apresentem em quartéis. Convocação acontece após os Estados Unidos enviarem navios de guerra para a costa da Venezuela. Oh, meu Deus, quem é idiota que vai se apresentar lá nesses quartéis? Os idiotas que irão ser aí escudos humanos, né? Vão morrer para defender um narcotraficante. Ai, papai. Paraguai reconhece o cartel de Los Soles, que é comandado por Maduro, né? Grupo narcotraficante vinculado ao ditador venezuelano Nicolás Maduro como uma organização terrorista internacional. A medida, que já tinha sido anunciada há 3 dias pelo presidente paraguaio Santiago Peña Nieto, foi confirmada após decreto assinado pelo mandatário. Então, aí o pessoal vai dançar aí bonito, hein, na Venezuela. Saiam daí, venezuelanos, porque a coisa vai ficar preta. Preta não, vai ficar feia pro lado de vocês. Preto sou eu. Peru volta a declarar Gustavo Petro, presidente da Colômbia, persona non grata. No início do mês, Petro começou a acusar o Peru de ter se apropriado da ilha de Santa Rosa de Loreto, no meio do rio Amazonas, e na tríplice fronteira dos dois países com o Brasil. Embora o local seja administrado pelos peruanos desde o início do povoamento, sem que houvesse oposição da Colômbia, em comunicado, o legislativo peruano afirmou que a medida foi tomada devido a declarações e ações que desrespeitam e violam a soberania territorial do Peru. Alguém está interessado naquela terra lá e muito, né? Será que tem ali, né? Além da floresta,
amazônica, né? O que tem ali naquela terra? Gabriel Boric, presidente do Chile, diz que 104 torcedores foram soltos após violência na Sul-Americana. Cenas caóticas aconteceram durante... Mesmo porque não ia ter cadeia para tanta gente, né? Cenas caóticas aconteceram durante partida de volta das oitavas entre Independiente e Universidade de Chile na quarta-feira, dia 20, quarta-feira passada. Sem acordo, controladores de voo da Argentina entram em greve após o fracasso das negociações entre a empresa argentina de navegação aérea, a ANA, e a Associação de Técnicos e Empregados de Proteção e Segurança da Navegação Aérea, a TPESA. Começa a greve dos controladores de tráfego aéreo que vai impactar a operação dos aeroportos argentinos. A paralisação será realizada em 2 turnos de 3 horas durante 5 dias, afetando exclusivamente as decolações de voos, como informa o portal parceiro Aviation Line. E agora que eu gosto aqui, essa parte aqui, ó. Eventos históricos. Eventos históricos de hoje, sábado. Eventos históricos. Em 1305, William Wallace, lembra do William Wallace, daquele filme O Patriota? Quem fez o papel de William Wallace foi o Patriota não, o William Wallace não foi nos Estados Unidos, não é o Patriota, é aquele herói, né, da independência irlandesa, se não me engano, né? William Wallace, um nobre cavaleiro da Escócia, um nobre cavaleiro escocês que se tornou um dos principais líderes da guerra de independência da Escócia. Ele foi executado por alta traição em Smithfield, Londres. Cortaram a cabeça dele, né? Ele foi capturado depois de se rebelar, né? William Wallace. Isso em 1305. Olha. Puxa! Em 1890, foi fundada pelo negociante de capitais Emílio Rangel Pestana a Bolsa Livre, que seria o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, a atual B3, né? 1904, o pneu com correntes para automóveis é patenteado. 1954, primeiro voo da aeronave multifunções, a Lockheed, a C-130 Hércules. 1966, o Lunar Orbiter 1 tira a primeira fotografia da Terra à vista da órbita ao redor da Lua. 1973, um assalto a banco que deu errado em Estocolmo, na Suécia, se transforma em uma crise de reféns. Nos próximos 5 dias, os reféns começam a simpatizar com seus captores, levando ao termo Síndrome de Estocolmo. Daí que vem a palavra Síndrome de Estocolmo. Quando o refém se apaixona pelos seus capturadores. A Síndrome de Estocolmo. 1990. A Armênia declara sua independência da União Soviética. Glória! 1991. A World Wide Web é aberta ao público. Começa aí a internet, né? 1991. A World Wide Web é aberta ao público. A rede World Wide. 2000. O voo Gulf Air 072 com um Airbus, né, Airbus, né, A320 se choca contra o Golfo Pérsico, perto de Manama, no Bahrein, matando 143 pessoas. Descansem em paz. 2002, o Brasil é o 8º primeiro país a ratificar o Protocolo de Kyoto. É um tratado internacional ambiental de 1997, com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa. Isso deu certo? E finalmente, né, as duas últimas, 2006, o que aconteceu em 2006? Natasha Campuchó,
ou Campuché, sei lá. Natasha Campuché, vamos dizer assim, vamos ver se eu estou pronunciando corretamente. Uma cidadã austríaca que havia sido sequestrada com 10 anos de idade. Ela escapa de seu sequestrador, Wolfgang Prikopil. Wolfgang Prikopil. Após 8 anos de cativeiro. A menina ficou 8 anos sequestrada em cativeiro. Já estava adulta já, Natasha, né? Coitadinha. Que coisa, não? E finalmente, gente, em 2023, 2 anos atrás, a sonda indiana Chandrayaan-3 torna-se a primeira a pousar no polo sul da Lua. A sonda indiana. Até os indianos estão mandando sonda para o espaço, né? É verdade, é verdade. Só falta o Brasil mandar alguns caras que estão aqui no Supremo Tribunal Federal para o espaço também, para eles observarem lá se existe realmente seres inteligentes em outros planetas. Essas são algumas notícias do dia, né? Agradeço ao Roberto Vieira Filho, do Fishing News, tá? Esse é o Conectado 7 de hoje. Eu espero que você tenha gostado das notícias do dia de hoje, sábado, né? E vamos à meditação aqui com o Rodrigo Silva, né? Hoje, dia 23 de agosto. Vamos deixar um pensamento legal para você e passar o restante de sábado feliz, alegre, contente, né? Na presença do Senhor Deus. Aqui, ó. Sábado, 23 de agosto. Tesouros que importam. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 7. E a meditação de hoje diz o seguinte. No Museu de Arqueologia do UNASP, o MAB, temos em exposição alguns exemplares de cofres de barros datados dos tempos bíblicos. Um deles, inclusive, contém em seu interior pedaços de metal e joias semi-preciosas para ilustrar o texto de Paulo que lemos hoje. Antigamente, moedas, joias e pedaços de prata ou ouro eram enterrados em jarros de barro por questões de segurança, especialmente em tempos de guerra ou instabilidade social. Você certamente se lembra da parábola dos talentos, em que um dos servos que recebeu recursos do patrão para investir Essa aí, gente, é a dona Terezinha, minha mãe. Ela tem 85 anos de idade e ela tá batendo a vitamina dela lá na cozinha aqui do lado, parede e meia conosco aqui nos estúdios. Então esse barulho é ela que faz, tá? Então desculpem aí a transmissão de hoje do Notícias do Dia, tá bom? Mas a gente vai tentar prosseguir aqui a meditação, tá? Vamos tentar. Escavações arqueológicas. Lembra que você certamente se lembra da parábola dos talentos, em que um dos servos que recebeu recursos do patrão para investir fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escavações arqueológicas já descobriram várias desses vasos de barro. Em 2016, enquanto operários abriram uma trincheira em um subúrbio de Sevilha, na Espanha, encontraram por acaso 19 ânforas do período romano, repletas de moedas de bronze datadas do 3º século depois de Cristo. Em 2008, alunos da Universidade de Heidelberg descobriram em Jerusalém uma panela de barro, também do período romano, contendo moedas do templo judeu, conhecidas como Ciclo de Tiro. Possivelmente um pouco antes da destruição da cidade, essas moedas tenham sido enterradas por alguém e assim permaneceram por aproximadamente 2000 anos. A palavra grega usada por Paulo para tesouro ou tesauros
é a mesma que aparece na parábola do tesouro escondido em Mateus 13:44. A imagem é a mesma, porém, no caso de Paulo, o vaso frágil de barro representa nosso corpo feito do pó da terra, enquanto o tesouro interno de maior valia é o Evangelho, a graça e a glória de Cristo ocultos em nós. As palavras de Paulo têm um tom de profunda humildade. O que tem valor está acima e dentro desse vaso de barro, isto é, o corpo frágil que contemplamos. O que Deus armazena em nós é um tesouro inestimável. A passagem é instrutiva, pois mostra que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4:10. Que aprendamos a ver as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que podem se tornar pela presença de Cristo. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado do Notícias do Dia hoje, sábado, dia 23 de agosto. E essa meditação matinal cale profundo em nossos corações. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados Notícias do Dia. Até amanhã, gente.